Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de História. E o tema da aula de hoje é a Revolução Chinesa. Prepare o seu caderno, o seu lápis, sua caneta e vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa abordagem da aula de hoje sobre a Revolução Chinesa. Revolução Chinesa, esta que em 2019 completou 70 anos. E ao longo dessa trajetória de 7 décadas, a Revolução pôde hoje projetar a China como uma das grandes potências no cenário econômico internacional, rivalizando com as maiores economias capitalistas, especialmente os Estados Unidos. Então, nossa intenção de hoje aqui é compreender como que era a China antes da Revolução Socialista e quais os fatores que influenciaram para que eclodisse um processo revolucionário com a implantação da experiência socialista chinesa. Bom, em primeiro lugar, é bom destacar que até meados do século XX, a China era imperial. Especialmente ao longo do século XIX, várias potências imperialistas vão invadir a China, sobretudo a Grã-Bretanha. Esta invasão capitalista do Ocidente sobre a China, ela vai impactar sobremaneira a economia chinesa, causando muita pobreza, muita fome, guerras, especialmente a famosa Guerra do Ópio, onde a Inglaterra vai impor o ópio, que era um tipo de psicotrópico, droga, que era comercializado, e toda a sociedade chinesa vai ficar marcada por esse problema de saúde pública, com a drogadição social. Em 1911, em razão de toda essa estrutura imperial, marcada pela conivência entre os mandarins, que eram as elites imperiais, e as potências capitalistas, um médico revolucionário chamado Sun Yat-sen vai derrubar a monarquia imperial milenar e vai implantar uma república, e uma república aos moldes do Ocidente. O partido que vai organizar esse processo vai ser o famoso Partido Kuomintang, que era o partido nacionalista capitalista que iria fazer as reformas ocidentais dentro da China. No entanto, o que se vê é que em 1937 nós temos a ocupação japonesa já iniciando o processo da Segunda Guerra Mundial, e essa ocupação japonesa dentro da China foi responsável por uma matança considerável de chineses, ocasionando um ressentimento nacional da China contra o Japão. E, portanto, surge um grande líder estudantil chamado Mao Tse-tung, que, influenciado pelas ideias de Karl Marx, vai adaptar a perspectiva socialista à cultura chinesa. Então, Mao Tse-tung vai realizar um grande feito que vai ser a chamada Grande Marcha, onde eles vão percorrer cerca de 10.000 quilômetros, 100.000 camponeses. Uma travessia terrível que ao longo de um ano cerca de 50.000 chineses morreram. Então aqui nós temos a figura de Sun Yat-sen, que é o fundador do Partido Kuomintang e o responsável por implantar a república dentro da China, encerrando as atividades da monarquia imperial
que já havia um grande percurso de no mínimo 4 milênios. Esse é o símbolo do partido Kuomintang. E aqui nós temos a figura de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, que vai ser o grande líder da Revolução Socialista. Com a morte de Sun Yat-sen, quem vai dar continuidade às atividades nacionalistas vai ser o general Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek vai se tornar inimigo, né, de Mao Tse-tung, e haverá uma rivalidade entre eles. E essa rivalidade vai ficar mais explícita quando Chiang Kai-shek não conseguir deter as tropas japonesas, e aí Mao Tse-tung se projeta no enfrentamento contra o Japão. E aí, em outubro de 49, os chineses, liderados por Mao Tse-tung, conseguem, portanto, implantar a famosa Revolução Chinesa, né? Então, aqui, como nós falamos, o Chiang Kai-shek ordena o massacre de Xangai, né, gerando ressentimento aos camponeses. O Partido Comunista Chinês impulsiona revoltas populares no campo, guerrilhas e sovietes, né, que eram congressos similares às organizações populares da União Soviética. E em 1937 a intervenção japonesa força o Kuomintang a perseguir o PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Aqui a longa marcha, como nós falamos, né, 10.000 quilômetros, saindo da cidade de Hongjin. Com a vitória dos comunistas na Revolução de 49, Chiang Kai-shek é expulso e exilado da China e vai morar em Formosa, né, onde seria Taiwan nos dias de hoje. E a partir de 49, nós temos a instituição da República Popular da China, liderado por Mao Tse-tung, Mao Zedong em mandarim. Então nós temos aí uma série de medidas radicais que vão ser implantadas na China, né, como o Tratado de Aliança, Amizade e Ajuda com a União Soviética, onde Joseph Stalin vai fornecer empréstimos, equipamentos, ajuda e ao mesmo tempo o reconhecimento do Estado Socialista Chinês. Essa aliança foi fundamental porque foi uma forma de a China enfrentar os embargos econômicos empreendidos pelas potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, que não aceitaram a implantação do socialismo na China. Nós temos um amplo processo de coletivização das terras, né, que vão ser a chamada criação de propriedades controladas pelo Estado, né, e com produção planificada. Em 57 nós temos o plano do chamado Grande Salto, né, que era a ideia de você coletivizar fazendas em comunidades de não mais de 20.000 pessoas, com metas muito exigentes, mas que ao longo de 3 anos a política do Grande Salto demonstrou-se um fracasso total, porque o país ainda não tinha a infraestrutura mínima necessária para fazer o trânsito da produção, bem como também o auxílio por meio de tecnologia a essas comunidades. O resultado foi a morte de no mínimo mais ou menos 30 milhões de chineses que morreram de fome após a política do Grande Salto, né? Na década de 60, temendo a inserção das ideias do Ocidente, Mao Tse-tung vai fazer a Revolução Cultural, né? Que era a ideia de você expandir os valores da Revolução para as massas. Então, essa Revolução Cultural vai ser designada pelos jovens, né? Vai se designar aos jovens universitários para que saíssem das universidades e fossem ao encontro do povo. Houve também flexibilização do exército, das fábricas, né? Mas aí após um período, especialmente após a morte de Mao Tse-tung, a Revolução Cultural
também encerra-se. Então aqui nós temos imagens, né, da Revolução Cultural, que era a propaganda ideológica do Partido Comunista, com um processo de devoção ao grande líder dessa Revolução Chinesa, que era Mao Tse-tung. E aqui o papel da juventude, essa juventude que levava adiante a todo o país a ideologia estatal do comunismo maoísta. Eles levavam o famoso livro vermelho, que era o livro onde continha a doutrina de Mao Tse-tung, do que ele entendia sobre o socialismo chinês. É bom ressaltar que o socialismo chinês ele é diferente da perspectiva soviética, porque na União Soviética o sujeito social revolucionário foi o operário urbano industrial. Na China, por ser um país rural, né, em 1940, a China já tinha 600 milhões de habitantes, sendo que desse total o 90% morava no campo, né? Então, com isso, a Revolução Chinesa ela tem uma fisionomia diferente da Revolução Soviética. Então, a Revolução Camponesa. Por isso que na tradição socialista nós temos o socialismo soviético de base industrial urbana e o socialismo maoísta de base rural camponesa. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós daremos desdobramentos às reformas que vão ser implementadas por Deng Xiaoping após a morte de Mao Tse-tung. Mas por hora era o que nós queríamos abordar, era a compreender a dinâmica que fez com que houvesse a eclosão da Revolução Chinesa, que teve grande impacto internacional. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido esses conceitos fundamentais. Peguem a apostila, baixem lá na plataforma, façam os exercícios. Qualquer dúvida estarei à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.